Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no perfil do Inspirar-se para falar sobre histórias que inspiram professores. Sejam bem-vindos a mais uma conversa. Eu espero que a gente tenha uma hora muito prazerosa de conversa, de trocas. Hoje nós vamos conversar com uma colega, uma amiga de trabalho chamada Gisele Cordeiro. A Gisele, olá Douglas, boa noite. Olá, boa Já noite, estava aqui tudo bem? apresentando, falando sobre a Gisele. Hoje nós vamos conversar sobre essa amiga de coração chamada Gisele Cordeiro. Nós conhecemos a Gisele viajando, né, Douglas? E a gente vai falar sobre viagens, sobre histórias, sobre transformações. Você sabe que na teoria da narrativa, Douglas, toda grande história, ela tem um conflito que promove uma transformação. Nenhuma personagem começa uma história e termina da mesma forma. Né? Isso é o grande, Verdade. é, é, eu diria assim, fascínio que as narrativas exercem sobre a gente. Toda vez que a gente se envolve numa narrativa, a gente quer saber o final, porque a gente sabe que ele vai ser diferente, né? Verdade. E a Gisele vem para isso, para contar histórias. A Gisele ela é consultora confessional institucional da FTB. Ela trabalha com escolas confessionais, escolas religiosas. E eu vou dizer para vocês que assim, a Gisele é uma pessoa que toca no nossa alma, no nosso coração. Ela é uma educadora nata. E sabe, Douglas, quando a gente estava organizando a vinda dela, eu pensei assim, qual é o objetivo do nosso encontro, né? A gente Sim. vai trazer a Gisele aqui para quê? E como as minhas amigas, eu sei que algumas delas já entraram aqui, quero dizer obrigada, Ana, ou Dak que está entrando agora. Eles brincam que eu sou assim a papisa da BNCC. Eu vou pegar ela, a BNCC. Perfeito. Lembrando que essa é mais uma live do projeto, né? Que a gente vai desenvolver até o dia 9. Então, hoje eu estou passando aqui rapidamente, só para deixar um recado mesmo de um sucesso, falar que essa mulher que vai falar daqui a pouco, que é a Gi, ela tem assim um coração gigante, desejar sucesso para ela. Ela acabou de dizer que está nervosa, mas ela vai arrasar, entendeu? Mal sabe ela que E ficamos todos nervosos, né, Douglas? sempre, eu tô sempre nervoso nessas câmeras aqui. É verdade. Olha lá, minha chefe já me dizendo que eu sei tudo de BNCC. Eu sei no Então conte convívio, pra não é? gente Então, o olha que só. você vai dizer A aí da gente tem um BNC. encontro e por que não pensar no objetivo desse encontro? Então, olha só. Toda vez que eu começo uma aula, eu apresento para os meus alunos o objetivo da aula. Eu vou apresentar agora para vocês o objetivo do nosso encontro. Por que, que a gente chamou a Gisele? Ela falou uma coisa linda que se ela não disser aqui hoje, eu vou contar o que ela falou, o que ela sentiu quando nós a chamamos. E eu vou dizer que o objetivo de trazer a Gisele aqui é uma habilidade da BNCC, que é a habilidade, Douglas, de sexto a nono anos, a habilidade número 46, LP 46. E ela diz assim: participar de práticas de compartilhamento de leituras, de recepção de obras literárias, de manifestações artísticas, e nós vamos participar agora de um compartilhamento de narrativas maravilhosas, de narrativas profundas, que vão mostrar para a gente exatamente essa importância da narratividade. Tanto é importante, né, Perfeito. Douglas, que existe uma metodologia hoje que não é moderna, ela existe desde que o mundo é Anos. mundo, que é a Uhum. metodologia do storytelling, que na E que verdade é um envolver os monte de alunos. professor pratica e não sabe que pratica por causa do nome. Né? As Exatamente. pessoas falam assim, eu nunca fiz isso, mas depois que Mal descobriu o que é, sabem fala, eu elas, sempre né? fiz isso. Exatamente. E é muito Né? legal, sabe, Douglas, assim, nós todos somos frutos de boas histórias. Os nossos pais têm histórias de onde nós viemos, os nossos avós têm histórias, os É nossos filhos verdade. têm histórias, e por que não ouvir histórias e explicar os conteúdos, né, que os objetos de ensino sejam transmitidos por meio de histórias. E a Gisele, ela foi escolhida justamente por isso, porque ela Exato. ensina a ser melhor todos os dias por meio de histórias. Né? E aí eu me Perfeito. lembrei de um outro autor
que eu acho que é importante a gente trazer literatura de referência nesses momentos de encontros, que Perfeito. é Também o acho, minha Harari, amiga. aquele indiano que está discutindo as 21 lições para o século XXI. E Enquanto você lê a referência, eu já vou saindo então para dar espaço para ela, Gi. e Muito ela já está obrigado aí. pelo já está. Muito obrigado, Gi, por aceitar esse nosso convite. Sucesso para vocês. Minha amiga, enquanto eu vou saindo então, eu acompanho vocês por aqui. Leia aí a sua citação, que é linda. E Gisele, qualquer coisa à disposição, minha querida. Eu Obrigado, viu? já chamei a Gisele aqui, vamos ver se ela entra. Peraí, Douglas. Gisele, cadê você, mulher? Eu acho importante, sabe, Gisele, que você venha trazer para a gente essa ideia. Estou só procurando ela, tá, gente? Que você venha trazer para a gente essa ideia da importância, estou adicionando, das histórias na educação, né? Repetindo, nós somos frutos de histórias, nós somos... Olá, Gisele! Seja super bem-vinda a esse encontro. Eu estou dizendo que o nosso objetivo é desenvolver uma habilidade bem gostosa, que é de compartilhar histórias, compartilhar ideias, e ninguém melhor do que você para contar histórias super legais de educação para a gente. Eu queria antes só fazer uma citação, antes de você até começar a sua parte e tudo mais, que é daquele livro do 21 lições para o século XXI, que ele diz assim, ó, humanos têm corpos. Durante o século passado, a tecnologia nos distanciou de nossos corpos. Perdemos a capacidade de dar atenção ao que tem cheiro e gosto. Em vez disso, ficamos absorvidos em nossos smartphones e computadores. E acho que você, Gisele, se você não falar, eu vou contar para todo mundo aqui, falou que quando a gente te convidou, você pensou: o que eu tenho para dizer? E o que você tem para dizer é isso. Você tem para dizer corpos, personagens, histórias. Então, eu já estou emocionada de te apresentar. Quero dizer que é um prazer enorme te receber aqui para conversar com a gente. A palavra é sua, minha amiga. Gi? Gente, vou falar, né? O coração tá aqui pipocando, né? E quando vocês começaram aí a falar, eu disse, ai meu Deus do céu, segura, senão eu vou chorar, né? Que não é isso tudo que vocês estão dizendo, né? Ah, se é. Quem conhece sabe Muito que da é. amizade aí, que não é isso tudo. Eu acho que a minha internet tá travando. Não tem problema, ó. Tá travando aí? Não, não tá não. Fica tranquila. Acabei de falar que nós somos isso. Aqui tá cortando bastante. Eu quase não tô te entendendo. Tá. Então eu vou pedir que você comece. Você falou pra gente ontem que você queria começar hoje fazendo uma espiritualidade. Tá Então, cortando demais. quer começar fazendo a sua espiritualidade? Melhorou? Tá cortando. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem. Pois é, aqui comigo você tá travando bastante. Melhorou? Não, Melhor? travou. Como tá agora, Gi? Quero agradecendo a todo mundo que está entrando. Hoje nós estamos recebendo a Gisele, ela está lá em Pernambuco, talvez por isso a dificuldade do sinal. A Gisele foi convidada para compartilhar as histórias. A gente selecionou uma habilidade da BNCC, que ela vem... Olha, Gisele, o pessoal está dizendo aqui que está normal para eles também. Você consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir agora? A Gi saiu, eu acho que a internet dela lá tá ruim, eu vejo que as pessoas estão, agradeço de coração, todo mundo que está colocando aqui que está normal. Deixa eu chamá-la aqui de novo, vamos ver se ela entra. Já estou chamando. Então, só repetindo para quem está entrando agora, a nossa conversa entrou? Pronto, melhorou? Melhorou, Gi? Está me ouvindo bem agora?
Ouvindo bem? Melhorou? Pronto? Ó, tá todo mundo dizendo que tá te ouvindo, que tá te vendo. Você não nos Vamos lá. ouve? Vamos lá. Antes de mais nada, quem convive comigo sabe muito bem que eu não vou começar nada sem falar com Deus, né? E eu gosto muito de um mantra, né? Um mantra que eu aprendo com os maristas, né? E esse mantra, ele começa dizendo assim: onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Eu acredito nisso. Eu Nós acredito acreditamos, né? que é aí, no nosso coração, é aqui dentro do nosso coração que ele está. Não é por nada que nós nos encontramos. Ele tem um objetivo para, né? E já trazendo, eu sou Gisele Cordeiro, eu estou pedagoga, quem também me ver aí passar em algumas escolas, é assim que eu me apresento. Eu sou Gisele Cordeiro, eu estou pedagoga, mas o que eu sou mesmo, eu sou Mix. E aí eu brinco, é o menino mais lindo que existe na face da Terra. Pode ter parecidinho, mas mais bonito que ele não tem, não. É a coisa mais linda do mundo. Infelizmente, ele não está aqui para mostrar, para comprovar. Para provar que você não está mentindo, né, Mas o Gi? que eu iria dizer aí, ô Paula, gostaria de trazer uma frase de um escritor norte-americano, o Mark Twain, que ele diz, né? Ele diz assim: os 2 dias mais importantes da sua vida. Os 2 dias mais Desculpe. importantes da sua vida. O primeiro é o dia que você nasceu, né? Então você brilha, você nasceu, você veio brilhar aqui. E o outro é quando você descobre o porquê foi que você nasceu, né? Então, por que é que você veio para cá brilhar? Uhum. Lá, Jesus, ele deixa para gente alguns mandamentos, né? E o segundo mandamento lá é amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, esse segundo mandamento, eu acredito que é esse. É amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é? É fazer o bem. E aí é levar a palavra de Deus. E aí, Deus, o que ele me fez? O que ele fez comigo? Eu acredito. Uhum. Ele foi para a educação, né? Então, aqui na área da educação. Fiz vestibular lá atrás, aí não consegui passar, fiz eu tenho 51, né? A época que eu estava na escola era o científico. Então, aí eu fiz o científico, aí fui fazer vestibular, não consegui ser aprovada, e aí fui fazer o magistério. E aí encantei com a Com a educação. educação. Essa coisa tão linda que E, é a Gisele, educação. é muito assim, quem convive com você, eu convivi pouco, mas assim, a gente tem esse contato sempre, a gente percebe que você leva toda essa espiritualidade para tudo que você fala, para tudo que você faz. As escolas que você atende são escolas confessionais, mas assim, como é que você percebe a necessidade da espiritualidade na educação
em geral, não só das escolas confessionais. Como é que você sente? Porque assim, você tem histórias incríveis que mostram a importância, ou melhor, a falta de espiritualidade em algumas situações, e a importância dela ser levada às escolas. Como é que você vê isso? Paula, falhou muito aqui, eu não consegui entender a sua pergunta. Como é que você vê a falta, a necessidade de espiritualidade nas escolas? Não estou conseguindo compreender. A espiritualidade nas escolas, melhorou? Ah, a espiritualidade. Você está perguntando sobre a Nas espiritualidade, é escolas. isso? Isso, nas escolas. Olha, hoje eu trabalho, eu trabalhava em escolas laicas, né? E Aham. aí Deus me trouxe para as escolas confessionais. E o que hoje a BNCC e o que você falou aí, a BNCC ela traz para gente 3 grupos, né? Dividindo as competências em 3 grupos. O grupo das cognitivas, comunicativas e as socioemocionais. Uhum. E com essa minha passagem dentro das escolas católicas confessionais, a gente já vive muito isso. As escolas católicas confessionais, esse socioemocional, ele foi pensado lá atrás com os fundadores. Então, quando os fundadores eles iniciaram cada congregação, o intuito deles era esse, era mostrar para esses estudantes, né? E aí Uhum. eles perceberam que os meninos estavam tendo dificuldade de ler a Bíblia. E para a Bíblia eles teriam que ser alfabetizados. E aí assim iniciaram-se as escolas católicas. Durante muito tempo as escolas católicas elas eram assim o suprassumo, né, da sociedade. Da sociedade, é E verdade. tem o bom do vestibular, né? E aí cada um que quis fazer dos seus escolas católicas confessionais, elas foram deixadas de lado um pouquinho, foram esquecidas, e aí era o pessoal da reza, né? Então, só faz rezar. Eu agora vou para colocar meu filho numa escola em que ele passe no vestibular, Uhum. e aí a escola, essa parte do cuidar, essa espiritualidade, esse olhar para o outro, ele foi deixado, ele foi esquecido. E aí o que acontece? Eu não lembro agora, não recordo agora qual foi o estado, não sei se foi a Paraíba ou foi aqui Pernambuco, que um aluno foi fazer o vestibular e aí a escola propôs para eles, aí era uma camisa preta e dizia assim, este lugar aí é meu, né? Então, uma forma de impactar, né? Quem está ali fazendo vestibular está nervoso, Quer e dizer, a aí chega e concorrência. pega uma frase dessa, né? E aí um estudante de escola confessional Católica. levantou e disse a ele, né? Olha, se a minha vaga é sua, eu não sei, mas eu convido, vamos todos rezar um Pai Nosso, né? Então, a oração universal. Olha que bacana isso, Que né? lindo isso, Gisele. Enquanto que algumas escolas vêm nesse desespero de coagir o outro, né? Uhum. O outro vem e diz, calma, tá aí o lugar. Se for para ser meu, será. Será? O meu pai e minha mãe, meu pai já faleceu, minha mãe, graças a Deus, está conosco, mas os dois, eles apresentaram muito a Bíblia aqui em casa, né? E o meu pai falava muito pra gente do Eclesiastes 3. Então é tudo no tempo de Deus. Eu acredito que o que esse aluno, que esse vestibulando, ele quis dizer, que estava lá com a camisa preta, estava lá querendo, eu vou amedrontar você, eu vou terrorizar você. Ele disse,
Ó, é tudo no tempo de Deus. Se eu tiver que passar agora, eu faço. Faço. Agora, só que tem um segundinho aí, né, Paula? Que não quer dizer que é tudo no tempo de Deus, que eu vou E que eu sentar e vou ficar lá. Exatamente. Também não é assim, né? Exatamente. E Gisele, você traz essa história já que me emocionou, né, de valor. E aí eu retomo o trecho que a gente abriu aqui, falando. Você me ouve bem? Aula, daí para cá tá muito difícil para eu entender o que você Tá tá ouvindo. falando. Então, ó, eu vou fazer assim, o Douglas está ouvindo a gente, eu vou pedir para o Douglas digitar a pergunta. Aí acho que fica melhor. Pode ser. Pode ser? Porque assim, olha que interessante, né? Você está falando para a gente dessa história de valores. Hoje, nessa pandemia, nesse isolamento social, muito tem se falado de qual é o papel da escola. Será que o nosso papel é ficar transmitindo conteúdos, né? Ficar aqui na frente do computador, passando conteúdos para os meus alunos? Ou o papel da escola é passar, que ser humano é esse que nós queremos formar? Né? Então, trabalhar os valores. Então, olha, queria que você contasse, o Douglas colocou aí, uma história que você viveu nessas suas andanças que mostra a importância desse trabalho com os valores que as escolas confessionais fazem. Como eu vejo essa necessidade das escolas, Paula, essa espiritualidade, ela tem que vir, como a gente, nas escolas também eu falo, não tem que vir separado do acadêmico. Não tem, na minha concepção, né? A gente não tem que pegar e sair entregando só um acadêmico, porque a partir do momento em que você entrega só um acadêmico, você está formando máquinas, pessoas insensíveis, porque eu só vou querer, quer dizer, eu tenho o acadêmico, eu tenho o letramento, eu tenho o conhecimento, então eu vou passar por cima das outras pessoas. E nós precisamos desse outro lado, esse outro lado de parar, de sentir o outro, de perceber o outro. E isso se dá com a espiritualidade. Não é somente, mas lá também, né? A gente diz que o acadêmico com a espiritualidade, eles têm que caminhar lado a lado, não pode ser separado, não pode ser um lá em cima e outro lá embaixo. Exatamente. Eles têm que estar caminhando muito, muito juntinho, porque senão, ou a gente vai ter uma pessoa que aí passa a dizer que tudo é obra de Deus, e aí senta lá e coloca fica tudo esperando, em Deus, né? Procrastinando. Ou então é aquela pessoa que pega e sai como um trator atropelando todo quem mundo. está aqui sem ter acessibilidade e nada. Eu estou vendo aqui que tem história de valores. Para você contar para a gente uma história que mostre esses valores. Uma história que você tenha vivido, que você conheça. Olha, agora, essa pergunta sobre a pandemia, né, qual o papel da escola, esse é um momento, eu acredito, que é um momento da escola repensar, né, de estar repensando aí os seus valores, esse encharcar, né, o educando, e aí ele fica na preocupação. O Léo Freiman, a semana passada, semana retrasada, eu acredito, ele fez uma live, lá na live dele ele estava falando desse, em vez de estar preocupado em estar mandando atividade, tem que mandar não sei quantas atividades para os meninos. Liga lá, como é que você está? Exatamente. Né? Vamos fazer um momento de um encontro, vamos abrir uma live, vamos fazer. Porque, Paula, eu vejo que no momento nós estamos muito frágeis. Exatamente. Estamos frágeis demais. Então, esse encharcar de é coronavírus, eu tenho que fazer, eu tenho que mandar atividade, o professor não sei o quê. Lógico, mas
tolos e dizer que isso não impacta. Impacta. Mas Exatamente. só disso, se eu for ficar nessa neurose, nem me ajudo, nem ajudo ao próximo, né? Então, assim, Exatamente. tem muitas formas da gente estar aí contribuindo, né? Uma ligação, E, uma mensagem, né, para a pessoa, um momento em que a Gi, gente para e faz uma meditação para o outro. você E já aí esteve na coordenação, não é? Tá me tem uma ouvindo pergunta bem? aqui, que ser humano queremos formar, né? Que ser humano queremos formar. Pois é, aí outro o quê, né? Que ser humano você quer formar? É aquilo como pai e mãe, a gente reclama do menino que fala alto, reclama do menino que não tem boa postura, mas esse menino é o seu reflexo. O Hoje que é você que tem você uma está fazendo? história sobre um menino que você precisou quando estava na coordenação. Eu me lembro que você me contou essa história lá no cinema, Não que entendi, aprontava. Paulo. Tem uma história de um menino que você me contou que aprontava todas quando você era coordenadora. Lembra que você me contou lá no cinema essa história? Que você, quando estava na coordenação da escola, tá me ouvindo agora? Quando você estava lá na coordenação da escola, você me contou uma vez que viveu uma situação com um menino muito, muito, eu não vou usar essa palavra como uma confessional, mas assim, encapetado, e que você precisou tomar uma atitude. Lembra dessa história? Paula, não estou te ouvindo. Não? Ó, eu vou escrever, o Douglas pôs aí para você, histórias da sua coordenação. Ah, tá. O Douglas colocou aqui a história da coordenação, né? Que Nossa, você... as experiências, né? É, eu sempre ia às salas de aula, meninos, e eu fui muito danada, né? Quando estava na escola, eu era uma peste, né? Não vou mentir. E assim, Que até bom mesmo ouvir na isso. faculdade eu ainda. Eu acho que é por isso que eu tive tanto aluno danadinho, né? Tanto em sala de aula quanto em coordenação. Mas assim, eu sempre falava com os meninos, né? Então tinha um menino que jogou biscoito no ventilador, e aí o ventilador botou biscoito para tudo quanto que é lado. E aí eu perguntava para eles, o que é que isso contribuiu positivamente para você? Né? Porque contribuir, com certeza, ele contribuiu. Agora, se foi positivo é outra coisa. Mas quando você fez isso, né? O que contribuiu para você e o que contribuiu no caso, a menina que vai limpar a sala? E aí Olha terminamos lá já a sempre empatia. falando, e aí a gente caía em Deus, né? E aí eu dizia, olha, você acha que isso é amor ao próximo? E assim a gente ia conversando com os meninos. E aí nós tivemos um estudante que entrou em depressão, muito bonitinho. Não bonitinho o caso da depressão, mas Sim. o que o aluno veio me falar, né? Então eles eram muito próximos e esse menino em depressão, durante o final de semana, tentou suicídio e a mãe ficou desesperada, entrou em contato com esse menino, que era nosso aluno, e aí ele foi lá. Na segunda-feira, ele chegou e disse, Gi, queria falar com a senhora. Sabe, fulano, esse final de semana ele quis fazer uma besteira e eu fui lá falar com ele, Gi. E quando eu estava lá falando com ele, eu só lembrei da senhora. E aí eu Ai, que perguntei lindo para isso. ele, cara, o que que isso vai contribuir, né? O que que isso vai ser Ele bom para o seu pai, reproduziu para a sua... sua fala, né?
Aí ele disse, Gi, no final, eu fui ler a Bíblia com ele. Eu só lembrei da senhora. Paulo, eu volto para a frase que eu falei, né? Eu acredito que eu estou aqui no mundo o segundo dia da minha vida, né? É para isso, é para evangelizar, é para Olha, falar de Deus, eu vou contar para quem sabe? está entrando agora que você é a Gisele Cordeiro, que você é consultora confessional institucional da FTD e que você, quando nós te chamamos, disse assim, eu vou falando devagar para ajudar o seu som, que se nós estávamos te chamando é porque Deus queria que você falasse alguma coisa. Então, ela contou isso para a gente, né, quando a gente a chamou. E eu acho isso lindo, porque você sempre traz essa ideia de que você está a serviço dessa formação, né, de um ser humano completo, empático, cuidadoso, responsável, que não procrastina, que cuida. E aí você também é mãe, né, senhorita? E como mãe, você também já me fez chorar poucas vezes, muitas vezes, eu diria. Queria que você falasse agora de como é ser mãe e educadora. Tá ouvindo? Gente, ó, eu vou te falar. Ser mãe é a melhor coisa que existe. Você, como mãe, você sabe disso. Mas ser mãe e E ser educadora? educadora, estar no mesmo local que o nosso filho, é tanto angustiante para nós quanto para o nosso filho. Primeiro que nossos filhos, eles perdem a identidade. Ele não, no caso, o meu filho não é o Daniel. Meu filho, ele é o filho da coordenadora, ele é o filho da professora, ele nunca é ele. Né? E assim, todo mundo pode fazer tudo, menos ele. Menos o Né? filho da professora. Isso na maioria das escolas. Mas Deus, como eu falo, Deus é tão bom para mim, Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele me colocou Ele me tirou de uma escola laica. Ei, Douglas, obrigada, meu amor. Então, Ele me colocou para trabalhar em escolas católicas confessionais. Né? Uma escola em que vê o aluno, não que as laicas, não tenha laicas que também têm essa preocupação. Mas aí, as escolas que eu trabalhei, eles viam o meu filho de uma outra forma. Sim. Só que, assim, muitas vezes a gente coloca o peso no outro. Ah, é por causa de fulano, né? Ah, é fulano que fez. Ah, isso é... Ah, não, mas foi fulano. Então, eu vinha com essa carga de escola em que meu filho, ele não podia nada. É lógico. E aí, a experiência, minha primeira bronca que eu levei de um diretor meu. Eu era coordenador, brigou com outro aluno. Só que como meu filho, a gente não paga, né, a escola. Uhum. E o que aconteceu? Brigou e o menino era filho de um rapaz que era do exército. E aí chegam os dois na sala, o menino, e aí falo com ele, a gente dá tudo aquilo, né? Que brigar não é bom, pererei, parará. E aí digo para ele, amanhã você vai ter que, seu pai tem que vir aqui, você vai para a sala de aula. E aí pego o meu filho, né? Depois, e eu achei que eu havia fechado a porta, mas eu não havia fechado a porta. E aí você é doido, como é que você faz isso, Daniel? Aqui é o meu local de trabalho. Você quer que eu seja mandado embora? Você não paga a escola, aqui é de graça. Tererei. E quando eu vejo, o diretor bate a porta. Aí fala, professora Gisele, aí ele chamava todo mundo de professora Gisele, posso entrar? E eu, irmão, olha, eu tô aqui falando com o Daniel, eu já disse para ele que ele não deve fazer isso, se eu não se preocupe, porque isso não vai mais acontecer. Aí ele disse, eu posso falar com o Daniel? Aí deu toda, sabe aquela coisa assim de realmente um pai
cuidadoso. E aí foi lá e falou com o Daniel que não era legal, e pererei, parará. E aí ele diz assim, Daniel, você ouviu aqui da professora Gisele que você não paga a escola. Olha, Ele não falou da sua mãe, né? Olha que o legal. carinho, o cuidado, o amor, né? Você não paga, você paga sim. E olha, talvez você pague mais do que todos esses que no final do mês eles vêm aqui e pagam com dinheiro. Porque sua mãe elencou tudo lá. E aí ele disse, ó, portão para fora, a professora Gisele é sua mãe. Do portão para dentro, ela é a sua coordenadora. E se ela deixou que fulaninho fosse para a sala de aula, você também vai. E aí, só que ela antes vai mandar um bilhetinho para os seus pais, Para os ou ela, ou pais. seu pai, conversar conosco. E aí ele foi para a sala, né? Quando ele saiu, ele disse, professora Gisele, eu não sei como era nas outras escolas que a senhora trabalhou. Mas eu vou repetir para a senhora o que eu falei para o Daniel. Do portão para fora, a senhora é a mãe do Daniel, a senhora pode bater, mas se a senhora bater na minha frente, eu vou denunciar. Se a senhora estiver espancando, eu vou denunciar. E do portão para cá, a senhora é a coordenadora e a senhora vai ter que respeitar o Daniel, do mesmo jeito que a senhora está respeitando os demais. Gente, Paula, você sabe o que é isso? Você levar a primeira Bronca, e por esse motivo, né? Sabe? Então, aí eu vim só aprendendo, sabe? E aí, Deus, o que Deus fez comigo? Deus me colocou para trabalhar com escolas confessionais e aprender a cada dia. Aprender mais e mais e mais e mais. Digo a você, sou muito feliz no que eu faço, com quem eu faço, com as irmãs que eu conheço, com os padres que eu conheço, com os irmãos. Sou muito grata aos maristas, que os maristas aprendi demais com eles, aprendi demais com os salesianos. E assim, tem uma frase do Dom Bosco que é muito linda, que diz também, o que me importa é a juventude santa. Dai-me as almas e ficai com os restos. O que me importa é a juventude santa. Percebe A grandeza disso, exatamente. E Gi, olha que coisa interessante, né? Você está contando uma história de transformação. Aliás, você já contou duas histórias com grandes transformações, né? A do menino que vai te procurar e diz, olha, diante de um colega que estava em depressão, eu usei a sua fala. Então, essa é uma transformação. E a sua transformação. Então, é muito importante a gente considerar as histórias como esses elementos que ensinam. O que você aprende todos os dias nessas andanças pelo Brasil afora em escolas confessionais? Nossa, primeiro, é muito diferente, sabe, Paula? Você, uma escola católica com a escola laica, a forma como você é tratado, a forma como você vê que as escolas tratam. Lógico que a gente, ninguém é perfeito, né? Perfeito só Jesus Cristo. E aí não tem outra coisa para falar. Mas assim, o carinho que eles têm, isso da gente iniciar, a gente não inicia sem falar com Deus, sabe? Essa preocupação de passar por você e dizer assim, você está com algum problema, sabe? É esse sentir, é esse olhar, mas não como diz um colega meu, Ayrton Carvalho, o diácono, que você vê com essa lente aqui. Lente. Essa lente aqui. Essa lente aqui. Essa lente que a gente tem que colocar, abrir mesmo, de vez em quando tá dando uma limpadinha nela, porque às vezes ela fica embaçada. Ela fica embaçada. E eu que digo, né? Como a minha lente ela é embaçada, ela embaça, né?
Que eu diga, meu filho, né? Que tem dia que o negócio pega aqui pro lado dele também. Gisele, olha que interessante. Tem um professor aqui dizendo assim: fale quais conselhos para não perdermos a inspiração. Que conselho que você dá para a gente não perder a inspiração? Paula, eu não entendi o que você falou, mas eu vou responder uma que está aqui, ó, me perguntando sobre as andanças, né? Mas esse foi o que a gente... Não, ó, quais são os conselhos que você dá para as pessoas não perderem a inspiração? Ouviu? Bem, quem sou eu? Primeiro, quem sou eu para dar conselho, né? Ó, Quem sou eu para dar conselho? Foi um professor que mandou. Mas não é nem um conselho. O que eu trago é uma frase que essa um dos meus trabalhos científicos, que é do Mandela, né? E se passa muito aí. A educação. Então, assim, qual o conselho que eu dou? A educação é a arma mais poderosa, você já deve ter ouvido isso aí também, que você pode usar para mudar o mundo. Gi, mas não é uma educação... A gente ouve, não é Gi, mas não é o sentido que você vai falar agora, né? Porque é aquele sentido genérico. Não, infelizmente, Paulo, não estou te entendendo quase nada, mas aí não sei se eu vou completar como deve. Não é uma educação por uma educação, que é como a gente a missa, e aí diz assim, você assiste a missa, aí tem algumas pessoas que enchem a boca e dizem, não, eu assisto a missa. Aí eu digo, que pena que você assiste a missa, né? E eu aprendi isso com os salesianos e com as irmãs do Bom Conselho. Ai, tomara que a minha mãe esteja aqui ouvindo. Assiste a missa. O bom é que você participasse da missa. Porque quando você assiste, você é um telespectador. Você só está sentando e vendo. E aí, quando você vai à missa e você vai participar dessa missa, você é parte daquilo. Põe essa missa, que é bem diferente de você somente chegar lá e assistir, né? Exatamente. Assistir. Tem um outro, que é o Papa, eu brinco, né, que é meu amigo Chiquinho, unha e cutícula, assim, diz que chegou um rapaz para ele e disse assim, padre, eu vou sair da escola, da igreja católica. Aí ele disse, mas por que, meu filho? Ele disse, é muita fofocagem, é muita... A mulher chega, eu vejo lá e fica... Uma passa com um vestido e diz, ela nem combinou, é umas cores berrantes, olha o cabelo dela, a raiz dela tá branca. E aí um fala no celular e não sei o quê. E aí diz que o Papa falou para ele, disse, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste com você, vou propor você para você fazer uma atividade. Se você fizer e fizer tudo legalzinho nessa atividade, eu ainda vou te ajudar, aconselhar a ir a uma outra igreja. Tá? Podemos fazer? Podemos. Aí ele disse, você vai pegar um copo, vai encher o copo e você vai dar 3 voltas durante a missa. Você vai dar 3 voltas ali. Segurando o Agora copo. você não pode derramar uma gotinha, tá bom? Isso é fácil. Aí o fiel lá já disse, já tô fora. E aí ele foi, deu e voltou. E aí chegou aqui, pago. Aí ele disse, derramou a água. Aí ele, nenhuma gotinha caiu. Nenhuma gotinha caiu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você viu mexendo no celular? Nenhuma. Quantas pessoas você viu criticando a raiz do cabelo lá da mulher? Aí foi, né? Tudo que ele estava falando
E aí ele disse, mas por que foi que você não ouviu? Aí ele disse, porque eu estava olhando para o copo, eu não podia, né? Senão eu olho e desvio. Aí ele disse, pois é, esse é o problema. Porque você não vem à igreja para ouvir a palavra de Deus. Você lia, Vem você para reparar vem nos para outros. ouvir. Então, começa por nós, né? E aí, o que você está fazendo? Né? Exatamente. Você está fazendo sua parte. Você, Léo Freiman acabou uma live agora também, ele dizendo: será que eu não só estou reclamando? Será que não é no outro mesmo Exatamente. que está o problema? Mas será que o problema não está comigo? Não Comigo. sou eu que estou no problema? E aí eu vi aí que subiu uma pergunta, né? Como é difícil ser mãe educadora? É muito difícil. É Hoje, você difícil por sabe, demais da conta. eu queria que você falasse agora que faltam 15 minutos, um pouquinho sobre o seu filho. Esses dias eu estava lendo com a minha filha a história do Albert Einstein e eu me lembrei dos nossos filhos, com dificuldades na escola, com lutas a vencer. Fala um pouquinho sobre essa questão de ajudar um adolescente a lutar e a vencer. Ajudar o Gi? adolescente a Vencer. ouvir. Ó, vencer. Ó, eu escrevi para você. Vencer. E o seu filho venceu. Fala um pouquinho sobre ele. Essa é boa, a história do meu filho. A história Ela lembra muito a história do Albert Einstein, viu, gente? de novo, como Deus é bom para mim, Deus é maravilhoso, Deus ele é magnífico, né? Então o que muito nova, eu passava numa escola grande. E aí eu dizia, poxa, será que um dia eu vou ter meu filho estudando aqui, né? E eu era. Voltou? Não, ainda está sumida. Voltou? Ah, voltou, voltou, voltou. Não, não, Aí eu voltou. passava e dizia, gente, um dia eu vou poder. E eu era estudante, não tem nem dinheiro muitas vezes para as passagens. Mas aí Deus, o que Deus fez? Deus foi e me colocou. Ele só não colocou meu filho numa escola católica como eu gostaria. Ele me colocou também como Nessa funcionária escola. dessa escola. E aí meu filho cresceu tendo, graças a Deus, a educação católica. E aí, aos 17 anos, meu filho o ensino médio e já engatou uma faculdade e ele voltou, ele entrou em engenharia química. Mas o sonho dele era medicina. E aí ele fez 2 anos, 4 períodos de engenharia química e chegou e disse, mamãe, não era isso que eu queria mesmo medicina. E aí eu disse para ele, filho, você não está me pedindo nada que não seja né? E aí eu brinquei com ele, disse, é bom porque aí você faz medicina e aí ajeita a mamãe, né? E aí ele disse, olha a resposta que ele me deu. Mamãe, se eu me formar, eu serei médico, eu não serei santo. Ou seja, comigo só um milagre, né? Comigo não tem jeito, só um milagre. Não tem cirurgia que dê aqui. Mas aí fomos lá. E aí meu filho, ele terminou com 17, com 19 para 20, ele saiu da faculdade de engenharia química e começou a tentar. Medicina. O filho hoje tem 26 anos. Então, até 25, meu filho ficou aí dos 19 aos 25, são 6 anos, tentando medicina. E aí ele entrou em depressão e foi muito difícil para nós, porque os amigos passando já estavam terminando pós-graduação
enquanto ele estava ainda No tentando cursinho. entrar. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. É verdade. O ano passado, meu filho entrou na faculdade e hoje ele faz faculdade de medicina. E olha que bacana, e eu digo mais uma vez, como Deus é maravilhoso. Ele está em uma faculdade paga, e é uma faculdade que o ano passado eles incluíram na grade deles uma cadeira, que aí ele chegou e disse: mamãe, eu já estou indo para o PSF. Eu disse: como é que você vai para o PSF? Você só está no primeiro período. E ele disse: não, mamãe, porque eu estou indo lá observar, tratar as Ah, pessoas. Porque hoje muitos médicos nem olham, né, para o exatamente. paciente. Então, Exatamente. olha, aí mais uma vez vocês me perguntaram aí o que fazer, né? Olha aí o que fazer. Cuidar Acreditar. do A outro, cuidar. colocar isso, né? Quando a gente voltar, quando tudo isso passar, e eu tenho fé, muita fé em Deus que isso vai passar, que a gente possa voltar para as nossas escolas, para os nossos locais de trabalho, modificados. E aí, essa importância, esse cuidado com o próximo, Gi, você esse do começou. egoísmo, né? A sua fala, ela é muito coesa. Você começou e terminou falando de empatia, falando de cuidado, falando de amor. Porque você é isso, né? Então você narrou várias histórias, você narrou a história sua na coordenação, história sua como mãe, você narrou histórias lindas, nós aqui nos embebedamos com as suas histórias, mas todas elas versam sobre o que você é, a pessoa que pensa e acredita nesse outro. Eu queria, em nome, né, do Inspirar-se, em meu nome, em nome do Douglas, já só faltam 5 minutos para acabar a nossa live, te agradecer do fundo do coração de você ter vindo aqui, de ter doado o seu tempo, né, até porque os nossos convidados estão aceitando os convites, então eu queria agradecer de você ter aceitado o nosso convite e de trazer histórias tão pessoais, tão suas, para compartilhar conosco. Eu retomo a citação que a gente fez no início, você mostra que nós somos humanos com corpos, cheiros e sentimentos. E por isso esse cuidado, esse olhar que você veio trazer para a gente. Obrigada de coração pela sua participação. Eu sei que o som está ruim, que não ajudou muito, mas depois eu te convido a ouvir o que eu te falei. Porque assim, você está provando, mais uma vez, que contar histórias transformam. E eu espero e eu tenho certeza de que quem nos ouviu, quem ouve você, sai transformado, né? A gente sai acreditando que a gente tem sim uma missão, né? É uma missão na educação, essa missão de transformar. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer e falar que nós estaremos juntas, continuamos juntas, trabalhando com as mesmas crenças. A Laurinha veio aqui dar um beijo para o seu sobrinho, olha. Ai, que pena, ele dormiu. Ai, Ele que estava tão pena. empolgado para cantar e Ela para falou. também rezar o Santo Anjo do Senhor. Ai, que pena, Gi, que pena. E olha, se você quiser concluir a sua participação com uma oração, fechar com o que você é, sinta-se à vontade. Você me ouviu? Opa, Paulo, eu não Não, né? consegui entender o seu final. Eu falei que se você quiser falar alguma palavra de Deus, Ah, alguma oração, algum pensamento, é o seu final. O gente, grande final é seu. vou. Ah, tá. É, eu anotei, eu fiz eu coloquei bem grande aqui, né? Se for algo que eu poderia deixar para cada um de vocês. Então, são 3 perguntas que a gente pode levar e que eu acredito que possa ajudar, possa colaborar. Primeiro,
o que eu quero. O que eu quero para mim. Isso que eu quero para mim, eu vou prejudicar alguém? Vou passar por cima de alguém? Eu posso fazer? Será que isso eu vou poder fazer? Eu vou poder fazer e concluir? Eu vou fazer, né? Mas primeiro, antes de você ir lá e meter a cara e fazer, veja se você não está magoando alguém. Veja se você está andando por cima de alguém. Veja se você não está prejudicando a você, porque não é outra pessoa que você vai prejudicar, né? Eu lembro que uma pessoa me disse assim, passou uma pessoa e aí olhou e eu disse, gente, você não pode fazer isso. E a pessoa me disse assim, poder eu posso, eu não devo, né? E o que você vai arcar, quem você tem que dar satisfação é a Deus, é você e Deus. Exatamente. Não é o seu vizinho, não. Não, porque assim, só quem sabe o que vai no seu coração é você e Deus. Eu agora posso dizer a você que belezal, mas Deus sabe o que vai no coração. Então, não é para o outro que você tem que fazer. Não é para o outro que você tem que se amostrar, como diz, né? Que não vai se amostrar de Deus, né? Então, faça. Você quer fazer? Você pode fazer? Então vai lá e faça. Mas faça sabendo que o mundo é uma bola. Que vai e volta. Né? Vai voltar. Nosso Papa Francisco, em 2015 ou foi 13, ele trouxe para nós o Laudato Si. E aí ele vinha falando, nos pedindo, nos implorando de cuidar da casa comum, né? Essa casa comum, esse planeta que é nosso. Nós não fizemos. Nós achávamos que... E agora nós paramos, tivemos que parar, estamos todos parados em casa, né? Exatamente. E aí, um vídeo muito bacana, se vocês depois quiserem ver esse vídeo, é um vídeo da Prefeitura de Teresina. São várias pessoas reclamando porque estão em isolamentos, porque estão em casa. E aí pergunta, o que você acha pior, o isolamento ou a Covid-19? E as pessoas respondem, o isolamento. E aí cada um vai dizer, não, porque na empresa eu estou perdendo dinheiro e os meus produtos estão estragando. E aí, de repente, eles pedem para que ele volte para trás e ali está a família. E aí pergunta, qual dessas famílias você vai escolher para morrer? Tais estão lotados. E aí há a necessidade de escovar. E aí um diz, não, mas é minha família, não, mas é minha esposa. Eu vou ter que escolher entre minha esposa e a minha filha, Como assim? meu pai, né? Então, o que é pior? É o isolamento ou é o Covid-19? E aí está a secretaria nos pedindo que não saiamos de casa, que fiquemos em casa, reinvente. A gente tem o Diego, né? Tanta coisa boa que a gente pode estar fazendo dentro de casa, né? Então reinvente, não saia de casa. Isso é amor, isso é cuidar. Já já vai passar, já já a gente vai poder estar junto de novo. Tá bom? E você mais uma vez brilhantemente fechou, faltam 40 segundos com chave de ouro. Você começou falando de empatia, terminou falando de empatia. Você é um show. Mulher, mãe, professora. Muito obrigada por aceitar nosso convite. De coração, um beijo que você tenha, assim, um retorno abençoado. Você iluminou a nossa noite com as suas palavras.
boa estadia aí na sua casa. Continue fazendo muito bolo com o Diego. Ele reza pra gente, manda recadinho. Agradeço de coração e continuemos juntas sempre. Muito